Olha, vamos falar de saúde. Você sabia que as doenças cardiovasculares correspondem a cerca de 35% do número total de óbitos registrados no Brasil? Pois é, os números assustam e são um recado constante para que tenhamos cuidado com a nossa rotina. O relógio e o coração estão ligados ao tempo e, em comum, geralmente, só recebem atenção quando algo está prejudicando o seu funcionamento. Tenho preocupação com doenças cardíacas? Não. Nem um pouco? Nem um pouco. Tirar que não vou mesmo. Dificilmente eu vou atrás. Atividade física, zero? Zero. Considerado o órgão mais importante do corpo humano, por ser responsável pelos batimentos cardíacos que transportam nutrientes e oxigênio para todo o organismo, o coração não pode ser negligenciado. Dona Maria Corozola é um bom exemplo. Alimentação correta, boa, né? E trabalhar. Trabalhar o dia inteiro. Eu estou sentada porque estou esperando a Nora, senão estava em casa trabalhando. E para aqueles que consideram complicado manter uma rotina saudável, a dica é iniciar de um jeito leve. Não pratico muito atividade física, né? Mas comecei por habitude, 2 vezes por semana, comecei a fazer algumas atividades, como Pilates, por exemplo, né? Que auxilia de alguma maneira. Existe a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia que você faça exercícios moderados a intensos, pelo menos umas 4 a 5 vezes por semana. Claro que a gente considera, se você não pode fazer os exercícios moderados a intensos, pelo menos faça alguma coisa. Para quem gosta de manter o corpo na medida, é bom malhar do jeito certo, evitando alguns hábitos prejudiciais que são comuns nas rotinas de exercícios em academias. Termogênicos, a gente vê que nas academias a cultura do corpo bonito às vezes sobressai sobre a cultura do corpo sadio, né? Então isso tem uma diferença importante. Dar atenção ao sistema cardiovascular é fundamental para evitar problemas graves que evoluem para internação hospitalar. Estou com meu marido internado aqui na São Lucas. E minha esposa já deu sinal de infarto nela, né? 2 dias, né? Bem em seguida ela levantou a pressão dela. Um irmão meu também já deu 7 infartos, né? Mas tá vivo ainda. A atenção primária está no prestar atenção em si, já que o corpo dá sinais que mostram quando as coisas não estão bem com o coração. Os sintomas mais frequentes das doenças cardiovasculares é a famosa dor no peito, geralmente uma dor opressiva, né, que vai da mandíbula até o umbigo. Esse é um sinal de alerta importante para as doenças isquêmicas do coração, aquela que existem obstruções nas artérias. A falta de ar, palpitação e o desmaio. Esses são os principais sintomas cardiológicos que podem existir e deve ser considerado um sinal de alerta que algo não vai bem. Nas cidades brasileiras, 35% de todos os óbitos são causados por doenças relacionadas ao coração, segundo informações do Ministério da Saúde. E uma informação ainda mais chocante da Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que, no ano passado, foram 400 mil mortes em razão de doenças cardiovasculares. Isso é um total de 1 morte a cada 1 minuto e meio. E o mais importante, a maioria delas poderia ser evitada. Sem dúvida nenhuma, a gente tem acesso às informações a respeito dos fatores de risco. Então, o sedentarismo é um deles, né? Você não pode ficar parado. E a gente aqui no Brasil tem a tendência de achar que o exercício ele é um coadjuvante. Não, ele é um ator principal. Ele deve ser encarado como remédio e deve ser feito a sua prática diária de preferência. Além disso, as consultas com médicos cardiologistas e os exames são ferramentas valiosas para a prevenção das doenças cardiovasculares, pois fornecem informações precisas e detalhadas sobre o estado das artérias, coração e outros órgãos do sistema cardiovascular. Se você tem na família antecedentes fortes de doença isquêmica do coração, cirurgias cardíacas, marca-passo, problemas de válvula ou morte súbita, você deve procurar o quanto antes um cardiologista. E você pode, às vezes, prevenir as doenças antes do aparecimento dos seus sintomas. Então, no caso do coração, um eletrocardiograma,
um teste de esforço hoje, você não tem como fazer um check-up cardiovascular sem um teste de esforço. Existem outros exames, como o ecocardiograma, que vai nos dar uma informação a respeito da função do coração, se existe uma situação que chama hipertrofia ou hipertrofia septal assimétrica, que é uma doença que pode levar à morte súbita de atletas. Então, toda vez que você vai fazer uma prática de atividade física, procure uma orientação correta de um profissional, tanto de educação física, como também de um médico, para orientar se o que você está fazendo está correto e está fazendo com segurança. Não se entregar ao sedentarismo, cuidar da alimentação, evitar hábitos nocivos e visitar regularmente um médico cardiologista reduz os riscos de desenvolvimento e agravamento das doenças cardiovasculares. Verificar quais os fatores corrigíveis que podem ser mexidos. Por exemplo, cigarro, uso abusivo de bebida alcoólica que pode levar a arritmias cardíacas, a não prática de atividade física, aquele colesterol elevado em doenças de hipercolesterolemia familiar. Então, tudo isso tem que ser corrigido o mais cedo possível para que lá na frente a gente não pague o preço pela nossa inércia. Estes hábitos somam para a redução dos elevados índices de mortalidade atualmente registrados no Brasil. São cerca de 1.100 mortes por dia, 46 por hora, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existe no Brasil uma ferramenta que é o cardiômetro. Ele marca em tempo real o número de mortes cardiovascular por dia, por minuto e por ano. Então é uma ferramenta interessante para vocês verem a incidência dessa doença. Quando o foco é evitar problemas cardiovasculares, velhos hábitos precisam ser revistos, como o excesso de café. Depende da quantidade que você usa por dia. Se você tomar o café, uma xícara de café ali, vamos dizer, de 100 ml, 200 ml, acho que não vai ter problema. Mas se você já tem uma tendência à arritmia cardíaca, se você tem uma certa palpitação, evite o café e essas outras substâncias que podem estimular o coração. Outra combinação altamente prejudicial está nos hábitos geralmente das pessoas mais jovens, especialmente em festas. A mistura de bebidas energéticas com destilados. A gente sabe que você está juntando duas substâncias que estimulam o coração, tanto o álcool como o energético. Ele é rico em taurina, cafeína, e a cafeína é uma das substâncias que pode causar arritmia cardíaca. E o jovem, para ficar acordado, ou ficar mais ativo durante a noite, ou quando faz a ingesta de álcool, faz essa mistura perigosa. O vinho é uma tradição aqui na região sudoeste do Paraná, no sul do Brasil como um todo, e há quem diga que uma tacinha por dia faz bem para o coração. É verdade? É verdade. Tudo que a gente faz na vida com moderação é bem-vindo, O que não pode é você fazer uso abusivo. E o vinho, principalmente o vinho tinto, ele tem substâncias que são antioxidantes que acabam melhorando, trazendo um efeito benéfico para o coração e para o sistema nervoso central.